Entende-se que Josclé estuda nas horas vagas. Aqui eu tenho dois verbos, o entende e o estuda. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Onde eu separo as orações? Antes da palavra que. Consigo substituir toda a oração iniciada pelo que? Pela palavra isso? Sim, ó. Entende-se isso. Isso que Josclé estuda nas horas vagas. Então, eu já sei que essa oração iniciada pelo que é uma oração subordinada substantiva. Eu já sei que esse que é integrante, é uma linda conjunção integrante com felicidade. Mas qual é a função sintática da palavra isso no lugar da oração? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Há uma tendência sua, quando você não presta atenção às coisas, em pensar quem entende, entende algo. Esse algo, então, é um objeto direto, oração objetiva direta. Pé. Errou. Por quê? Porque você não pode ignorar a presença do maligno. Quem é o maligno? É o ser. Tá? Ele é muito ruim, porque ele pode alterar toda a sua análise. A gente sublinha, envolve com o coração para ficar mais simpático, para ver se ele não dá rasteira, beleza? Não pule o C, vagalume. Nós vamos escrever aqui embaixo, com muita calma. Vamos lá. Entende-se isso. Primeira coisa que eu faço, envolvo o C. Segunda coisa, eu sei quem está entendendo isso? Ou seja, simplesmente o agente da ação está expresso? Não. Não significa que ele não exista. Significa que eu não sei exatamente quem entende. Quando eu digo entende-se isso, eu estou dizendo só que é uma coisa que acontece, uma coisa que ocorre, não dando um agente específico para esse significado de entender. É o que a gente chama de agente indeterminado. O que é o agente indeterminado? É não saber quem entende, não saber quem pratica ação expressamente. Guarda isso. Quem entende, entende algo. Esse algo, originalmente, seria um objeto direto com verbo transitivo direto. No entanto, quando você tem um ser associado a verbo transitivo direto, ou a verbo transitivo direto e indireto, numa estrutura em que você não sabe quem pratica a ação, ou seja, o agente da ação é indeterminado, pode ter certeza de que esse ser é o tal do pronome apassivador, ou partícula apassivadora, ou índice apassivante, porque tudo isso é a mesma coisa. Se esse ser apassivador, é porque certamente essa voz é chamada de voz passiva. A voz passiva com pronome ser é chamada de voz passiva sintética. Sabe o que acontece na voz passiva, tanto sintética quanto analítica? Aquele cara que era objeto direto, ele vira sujeito. Um sujeito que, neste caso aqui, como é uma palavra só, é um sujeito simples. E é um sujeito que não entende, que está sendo entendido. Por isso ele é um sujeito passivo. Lembrando que a definição de voz passiva é aquela em que o sujeito é passivo. Beleza? Portanto, vagalume, esse ser aqui, ele é apassivador, e aquele algo que completa o verbo, que seria objeto direto originalmente sem o ser, foi apassivado e virou o sujeito passivo, beleza? Portanto, seja luz, nós estamos numa estrutura de voz passiva. Não se esqueça de que o verbo concorda com o sujeito. Quando eu falo de concordar, eu estou falando de uma matéria chamada concordância. A concordância determina se eu fico no singular, se eu vou para o plural, se eu vou para o masculino ou para o feminino. É sobre isso concordância. Então, se o sujeito obriga a concordância do verbo, se o verbo concorda com o sujeito, quando o sujeito é singular, palavra isso, o verbo fica no singular. Entende? Beleza? Se aqui no lugar da palavra isso fosse o termo palavras, ficaria entendem-se palavras. Porque sujeito no plural, verbo no plural. Beleza? Então, já registre uma coisa que vive caindo em prova, que é o seguinte: a voz passiva sintética,
que é essa que tem a presença do pronome passivador, é aquela que vai ter o agente indeterminado, ou seja, você nunca vai saber quem pratica a ação, você não sabe quem entende, mas o sujeito vai ser determinado. Um sujeito é escrito, um sujeito expresso. Lembrando que sujeito determinado não tem a ver com saber quem entende. Isso é agente. Vocês confundem sujeito com agente, acaba dando problema, beleza? Na verdade, o que acontece aqui, ser de luz, é que sujeito determinado significa que você conhece a palavra que obrigou o verbo a ficar no singular ou variar para o plural. É isso que é o sujeito. Sujeito expresso é aquele que obriga o verbo a ser conjugado. E agente é o cara que pratica a ação. Não se esqueça de que na voz passiva essas figuras são distintas. Então, voltando à nossa oração de cima, se embaixo em entende-se isso, a palavra isso é o sujeito do entender, então a oração de cima não é objetiva direta, ela é subjetiva. Ou seja, ela é um lindo sujeito oracional com felicidade. E ela é sujeita, essa oração inteira iniciada pelo quê? Ela é sujeito do entende. E o que eu disse para você? Que quando o sujeito é oracional, o verbo de que esse cara é sujeito tem que figurar na terceira pessoa do singular. Você que vai fazer prova da banca FCC tem que saber isso aqui de cor e salteado. Não é que a banca cobre classificação da oração toda hora, mas ela cobra muito a questão de concordância associada ao pronome ser. E se você não sabe sujeito oracional, você não resolve concordância. Então, ser de luz, entenda que no português tudo está amarrado. Se você não sabe classificação de oração, você não sabe concordância verbal. Se você não sabe vozes verbais, não sabe o pronome ser. Se não sabe o pronome ser, não vai saber classificar a oração. Uma coisa leva a outra. Por isso que às vezes você fala assim, Tati, o que eu tenho que estudar para o meu concurso? E a minha resposta sempre vai ser tudo. Porque no português uma coisa depende da outra. E quando uma coisa não está sendo cobrada diretamente, ela é cobrada indiretamente e você precisa dela para resolver aquela que está sendo perguntada. Então, deixe de ser preguiçoso. Estude do zero. Tá? Não faça de outra forma. Porque depois de 1, 2, 3 anos estudando errado, como aconteceu comigo, né? Quando eu odiava português, eu entendi que eu tinha que voltar para o início. Já tinha perdido 3 anos, cara. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Volte ao zero, beleza?